Seja muito bem-vindo à terceira live de aquecimento do workshop Destravando a Vida. Eu sou a Vivian e no workshop Destravando a Vida de hoje, que vai ser, aliás, no workshop Destravando a Vida, que vai ser 100% online e 100% gratuito, eu vou revelar o que você vem fazendo que está travando a sua vida completamente, te trazendo problemas físicos, problemas emocionais, te afastando também do seu equilíbrio e da realização daquilo que você mais deseja conquistar. Eu vou mostrar o caminho nesse workshop para identificar e solucionar esses problemas sem precisar de anos de terapia, sem você ter que ficar se entupindo de remédios e tendo que ficar também preso a práticas chatas, cansativas e que no final das contas não são efetivas. Você vai realmente encontrar o seu equilíbrio emocional e não vai mais se perder dele. Esse evento vai acontecer no dia 9 de fevereiro, às 20 horas, e para você se inscrever é super fácil. Você vai clicar no link disponível na bio, se você estiver aqui pelo Instagram, vai lá e faz a sua inscrição. E se você está vendo no YouTube, o link para a inscrição está na descrição desse vídeo que você está assistindo agora, tá? Então, sem mais enrolação, hoje eu vou te mostrar como você pode estar sendo programado negativamente através das coisas que você escolhe para fazer da sua vida. E no decorrer dessa live, você pode fazer perguntas relacionadas ao tema e eu vou responder para você no final. A Lara está aqui comigo, ligadinha no chat, e ela vai selecionar as perguntas para me passar ou ela vai responder para vocês diretamente aí no chat, se for o caso. Então vamos ao tema de hoje. Programações negativas, na verdade, sempre existiram. Por mais espiritualizado e esperto que você seja, com certeza você já caiu em algumas delas. E é bem possível que você esteja ainda vivendo presa a algumas delas. E você pode comprovar que está preso a programações prestando atenção em como você está. Se você, por exemplo, não tem estado muito feliz, se você está com problemas que estão sempre se repetindo frequentemente, se você tem depressão, se você não consegue às vezes nem começar a ouvir certos assuntos, porque você já perde o controle e não consegue, sei lá, ouvir nem o começo da conversa, se você está também na maior parte do tempo reclamando e achando defeitos em tudo, você certamente está programado negativamente. Se você está programado para agir de uma determinada forma e age daquela forma negativa por muito tempo, aquilo vai começar a se tornar uma coisa normal para você. Então você não tem mais nenhum controle para modificar esse comportamento, por mais que ele seja um comportamento ruim, por mais que você esteja completamente infeliz, que você tenha até vontade de mudar a sua vida. Essa vontade não é suficiente. Parece que aquele desejo de ficar bem é maior do que o peso, não consegue ser maior do que o peso imenso que você leva na sua vida. E é como se você fosse uma máquina e você está programado para carimbar uma embalagem que é quadradinha. E ela tem tantos centímetros, ela carimba com tal pressão e é de tal material. Aí chega um dia, mudam a embalagem. A embalagem agora é redonda, ela é menor, ela é de um material diferente. É certo que isso não vai funcionar. A embalagem nova não vai encaixar na máquina. E mesmo que ela encaixasse, a embalagem sendo menor, não ia caber o conteúdo do carimbo anterior. Se antes ele carimbava no papelão, era um tipo de tinta que usava. Se agora é plástico, tem que ser outro tipo de tinta. A pressão é diferente para cada material. Então, tudo vai se perdendo. Não adianta você tentar fazer isso dessa forma que você não vai conseguir. E aí você até tenta mudar, mas como você está com a programação errada,
a mudança não funciona na sua vida. As coisas começam a ficar mais difíceis e piorar absurdamente. Até que você acaba desistindo da mudança e voltando para o comportamento anterior. Por pior que ele fosse, por mais travado que ele te deixasse. Há variáveis que te levam a esse comportamento. Mas aqui eu julgo mais importante é justamente aquela que quase ninguém olha. A pessoa vai no médico para tomar remédios para reduzir a ansiedade, para conseguir dormir, para controlar o estresse, mas ela não remove a programação que causa todas essas coisas. E aí, isso continua crescendo. Aí a dose dos remédios vai sendo aumentada e isso não resolve nada. E quando ela percebe, ela está... quando ela percebe onde está o problema, ela se torna uma vítima de uma coisa que outra pessoa fez, no lugar dela tomar o poder para si de remover aquelas coisas, pessoas, programações da sua vida. E ao meu ver, o tratamento médico não é uma coisa para ser descartada. Mas o remédio trata só os sintomas. O sentimento e a vida que você leva é que causou a condição adversa. Então o remédio te anestesia, mas ele não resolve se você não conseguir mudar o comportamento. E o comportamento muitas vezes não está ligado só no mental ou no psicológico. Ele está preso nos seus centros energéticos. Ele está impregnado no seu subconsciente de uma forma muito profunda. Tanto que acabou se tornando um hábito para você. Quando você mesmo já assume aquele comportamento ou personalidade como sendo como você é mesmo, a programação já está muito profunda e dificilmente ela vai sair sozinha daí. E devido à programação, você começa a ter atitudes que baixam a sua frequência e atraem pessoas e situações que combinam com aquela energia que você está. Essa energia pesada deixa você totalmente desorientado e aberto para todo tipo de coisa ruim. Para gente ruim entrar na sua vida, para doenças acontecerem. E cada problema que você enfrenta, ao invés de você ver soluções, você vê como algo muito difícil de transpor. Não demora muito e você passa a pertencer a essas programações. Mas você acha que não? Você acha que aquilo que você está fazendo é a sua opinião. Que você gosta de tal coisa, que você realmente quer tratar as pessoas mal, brigar com todo mundo, porque isso seria uma personalidade forte, por exemplo. Aí você pode achar que gosta muito de beber e precisa disso para relaxar, e sem a sua cervejinha você não consegue ser feliz. Ou você acha que fumar te acalma, e mesmo sabendo que você está sempre cheirando mal, que prejudica a sua saúde, prejudica os seus familiares, que você gasta um dinheiro com uma coisa que te faz mal, você está dando um mau exemplo para os seus filhos, isso tudo não é nada. Pois a programação de que você precisa daquilo para se sentir calmo é maior. Esses são só alguns exemplos, que nós entraremos mais a fundo daqui a pouco. Deixa eu tomar uma aguinha. E antes de continuar, se você chegou agora, você pode não ter ouvido o aviso lá no começo. Então, quero lembrar que você pode fazer perguntas relacionadas ao tema no chat, que a Lara está selecionando para que eu responda para vocês no final, tá bom? Então, vamos lá, continuando. O mundo moderno parece muitas vezes uma máquina de fabricar pessoas depressivas. Tem tanta gente que está aí imersa nos seus problemas, em visões de mundo distorcidas, que parece impossível conseguir resolver essa questão.
As pessoas agem de forma grosseira, autoritária, leviana. Elas se vitimizam por qualquer coisa que tem opiniões e objetivos que fazem parecer um quebra-cabeça, assim, faltando peças. As coisas simplesmente não se encaixam, mas a pessoa continua vivendo daquela forma e tendo aquela mesma opinião. Você já tentou explicar uma coisa óbvia para uma pessoa e a pessoa fez o exato oposto? E você falou assim, puta, não é possível, essa pessoa tá fazendo pirraça para mim. Mas pode ser que não seja pirraça. Simplesmente a pessoa tá tão imersa naquela programação que a lógica, ou você provar para ela por A mais B que não é daquele jeito, não é o suficiente. Ela precisa seguir a programação. E ela pode nem saber disso. Porque ela acredita tanto que aquilo é verdadeiro que ela simplesmente não vai ouvir você. Ela não vai prestar atenção a nenhuma informação que você passar. Eu conheço uma mulher que desde jovem os pais corrigiam ela por falar errado. E vou te falar, ela teve uma ótima educação. Tanto que os irmãos dela são completamente diferentes. Mas sempre que ela era corrigida, quando ela falava errado, ela falava assim, nós vai mesmo. E os pais ficavam bravos e continuavam insistindo para que ela falasse certo. E ela, por pirraça, continuava falando errado só para provocar os pais. E os anos se passaram. 50 anos mais tarde, ela não fala certo. Ela estudou, formada, ela sabe falar certo, só que ela não fala. E isso implicou em muitos problemas na vida dela. Desde relacionamentos amorosos até no profissional. Porque vai ser difícil alguém contratar essa pessoa, por exemplo, para falar com clientes. Essa pessoa provocava os pais porque ela queria chamar atenção. E isso programou ela de uma forma negativa. E com o tempo, provavelmente, ela foi tratando aquilo como normal. E aí virou um hábito. Ela atraiu condições para que aquilo se fixasse na vida dela. Ela se tornou aquele comportamento. Mesmo que isso tenha feito com que ela tivesse muitas dificuldades na vida. E ela acredita que simplesmente, esse é meu jeito. Que sempre foi o jeito dela. Então, ela foi levando assim. E pode ser até que seja tudo bem, que ela esteja feliz assim. Mas não deixa de ser uma programação que poderia ter sido corrigida. E poderia ser corrigida, inclusive agora, depois de 50 anos. Porque isso é uma programação. E como o exemplo que eu dei da máquina lá atrás, ela pode ser reprogramada. Se você passa por alguma programação desse tipo, então você pode se animar agora. Porque não importa quanto tempo você tenha passado fazendo as coisas de um jeito, sempre tem jeito de consertar. E nós vamos falar disso mais adiante, tá? Mas por que que isso acontece? Porque a pessoa está agindo de uma forma totalmente errada e ela não consegue perceber, ou mesmo ela percebe, mas ela não consegue mudar. Geralmente as pessoas não sabem nem como ou por que elas pensam daquela forma. Elas simplesmente estão programadas e elas continuam fazendo e fazendo e fazendo e fazendo daquele jeito e pronto. Como elas não se perguntam por que elas estão agindo daquela forma, elas vão continuando. E quando elas se perguntam, até as respostas que vêm na cabeça delas são programadas para que elas desistam de questionar. E energeticamente existe uma explicação bastante evidente para mim. Pelo que eu
presenciei através das centenas de pessoas que eu já atendi como terapeuta, eu vejo que não são apenas valores ou interpretações erradas da vida. Não são apenas coisas que foram sendo aprendidas no decorrer dos anos de vida. Mas também tem programações que são feitas para que a pessoa se proteja de algo que ela viveu. E ela já até esqueceu o que era mesmo. Mas a informação ficou presa no subconsciente e nenhum ensinamento ou mesmo uma explicação lógica vai ser capaz de mudar aquela informação. E além dessas situações ocultas que bloqueiam o crescimento e travam a vida das pessoas, tem também as programações que são feitas pelos meios de comunicação, que hoje não é muito mais pesado, né? Já que as pessoas estão ali, ó, o tempo inteiro, né, no celular, acessando milhões de coisas. Cada pessoa faz uma coisa contradiz a outra. E ela já não sabe mais no que ela acredita e nem no que ela deve se basear para criar as suas opiniões, para ela aprender ou até para ela poder ser ela mesma. O fato é que as pessoas têm opinião sobre tudo, mas uma boa parte dessas pessoas não tem ideia de como chegou às conclusões que levaram ela a ter aquela opinião. Elas simplesmente pensam que têm certeza sobre coisas que elas jamais mergulharam mais a fundo para entender. E hoje em dia a gente vê isso muito evidente nas redes sociais. Tem pessoas que jamais se aprofundaram no determinado assunto, mas elas estão lá falando de forma incisiva e confiante, como se elas soubessem tudo. Mas aí quando vem uma pergunta mais profunda, o que acontece? Elas se ofendem e depois saem batendo no peito, triunfantes, só se eu ganhei a discussão. E na verdade elas nem entraram na discussão, elas só taparam os ouvidinhos assim e saíram cantando igual crianças, sabe? Porque elas não tinham realmente conhecimento. E eu vou exemplificar melhor citando um filme muito bom com o Leonardo DiCaprio chamado A Origem. Quem não viu ainda, eu recomendo que anota aí já o nome e assiste esse filme, que é muito legal para esse tópico que a gente está falando aqui hoje. Esse filme ele mostra pessoas que trabalham com a manipulação de sonhos. Eles entram no sonho da pessoa e formatam do jeito que eles querem, e muitas vezes para manipular a pessoa que está sonhando a tomar decisões sobre uma coisa que vai favorecer o cliente que contratou eles. Mais ou menos isso. Eu não vou contar a história toda para não fazer spoiler para quem não viu, né? Vou falar de uma fala que me chamou muito a atenção e me mostrou como essas programações agem nas pessoas. Tem um momento lá que os personagens estão num restaurante conversando e o personagem do Leonardo DiCaprio fala que eles estão no sonho. E aí a moça fala assim, que estamos no sonho, o quê? Ela não acredita. E aí ele fala assim para ela, então me diz como que você chegou aqui. E aí ela começa a tentar pensar no que ela fez antes de chegar ali e ela não sabe responder. E é exatamente assim que acontece com uma pessoa que está com uma programação negativa na mente. Ela não sabe como chegou ali. Ela está só seguindo a história como se ela sempre tivesse estado ali. Pô, caí aqui, comecei a viver e pronto. Então, se você pensa algo e você não sabe explicar como você chegou nessa conclusão, se aquilo que te levou à conclusão é algo que você nunca verificou, você simplesmente só tem certeza daquilo, embora você nunca tenha se perguntado ou tido pelo menos a curiosidade de procurar saber a lógica, provavelmente você está programado. E hoje em dia todo mundo tem uma TV, né? Tem um celular, tem uma rede social.
assiste uma série, um programa de TV que gosta. Então nós estamos sendo inundados por informações 24 horas por dia. Não é à toa que se chama programa de TV. É uma programação. A programação da tua mente. Aí eles fazem o quê? Eles te deprimem com notícias ruins, te fazem achar que os relacionamentos são uma droga nas novelas, colocam um monte de mensagens escondidas nos filmes, nas séries, nos joguinhos, nas notícias de todos os sites. E quando você vê, você já está sentado naquela mesa como se você sempre tivesse estado ali, como a moça do filme. Mesmo que você não faça nem ideia de como chegou lá. Mas você não vai perguntar como você chegou lá, então a programação está ativa e vigente na tua vida e pronto, acabou. E aí a gente chega na parte mais importante. Vivian, como eu faço para me desprogramar? Uma forma de descobrir se você está programado ou se sabe realmente o que você quer, quem você é, onde você quer chegar, se as suas convicções são suas mesmo, ou se alguém colocou aquilo na sua cabeça, é só você começar a se perguntar por que você pensa daquela forma. Vai lá estudar o assunto do qual você acredita, que entende, para saber se é aquilo mesmo. Mas não é só estudar aquilo que você acha que você já sabe. Procurar outras fontes, procurar ideias, né? Ideias diferentes. Olhar para a sua vida em busca de respostas. De como você chegou na depressão. Como você chegou no relacionamento abusivo. Como você chegou no relacionamento infeliz. Como você chegou em um estado que parece que o mundo está contra você e você é apenas uma vítima. E eu já fui uma pessoa programada. 34 anos da minha vida foram baseados em programações que eu aceitei como verdade sem fazer nenhum questionamento. Com uma ideia de que, trabalho é ruim mesmo. O que importa é fazer qualquer coisa que dê dinheiro. A ideia é que eu precisava ter determinadas posições ideológicas para provar para os outros que eu era uma pessoa boa. Eu cheguei a sofrer assédio moral em uma empresa que eu trabalhava por vários meses. Porque eu achava que precisava daquele trabalho. E porque a pessoa alegava que eu estava errada. Sendo que eram eles que me humilhavam. E eu passei meses lá com medo de ser rotulada e depois eu fui demitida por eu não ter cedido às pressões que eles me faziam. E eu saí de lá sem receber nada. E foram pelo menos uns 5 anos com essa programação na minha mente. Até que lá em 2014 eu comecei a estudar a respeito de assuntos que hoje eu domino. E aos poucos, com um aprendizado do conceito correto, eu consegui me livrar daqueles pensamentos que tinham... O mundo tinha me colocado aquilo como real. E eu fui usando as técnicas que eu fui desenvolvendo ao trabalhar com as terapias holísticas. E quando eu ia descobrir se eu não tivesse resolvido estudar? Mesmo aquilo que eu achava que já sabia. Você sabe a resposta, né? É nunca. Assim como você pode ter ido parar numa programação de forma totalmente desavisada, como em um sonho inconsciente, você também pode ir consciente para essa jornada. E essa é uma das coisas que eu faço para não me deixar levar pelas programações. Antes de emitir uma opinião ou bater de frente
com os outros por eu ter me sentido mal com uma fala ou uma situação. Você tem que se perguntar de onde você tirou aquilo. Vai lá na fonte, onde você acha que viu. Pesquisa um pouco mais, ouve umas opiniões contrárias com os olhos de quem quer aprender, ao invés de sair julgando todo mundo. E aí, quando você tiver convicção, você age, você aceita aquela programação como positiva. Caso você não saiba como você chegou naquela conclusão, caso você não ache nenhuma resposta coerente, baseada em fatos e referências, provavelmente é uma programação negativa. E a verdade é que a cada 10 clientes que eu atendo, 9 tem alguma programação. E quando a gente remove, traz isso para a consciência, a pessoa muda instantaneamente. O desgaste emocional é muito grande para alguém que precisa o tempo todo seguir uma ordem programada na sua mente, no lugar de seguir a sua vontade ou seguir a sua própria intuição. E é isso que gera estados depressivos e toda sorte de problemas emocionais, afetivos, financeiros, familiares. Depois de passar tanto tempo programado, como um zumbi, lobotomizado, sem nenhuma reação pessoal, a pessoa passa a ser a programação. Ela perde a identidade. Ela deixa de viver a sua missão de vida. Ela deixa de viver os seus sonhos. E de fazer o que realmente quer e é capaz de fazer. E isso é uma coisa muito séria, embora seja completamente ignorado por muitas pessoas. E existem diversas formas de programação. Através de mensagens subliminares, de mentiras que são contadas constantemente, que você acaba levando como verdade. Além da parte energética, que é mais profunda. Como quando você está em baixa frequência, quando seus centros energéticos estão desajustados. Aí você pode já ter chegado a um ponto de somatizar doenças físicas que não estão tendo solução na medicina. E aí vai evoluindo, doenças emocionais, depressão, ansiedade, pânico, até chegar em casos muito intensos como transtornos obsessivos, tentativas de suicídio, etc. Eu espero de coração que com essas informações, a partir de agora, você comece a desligar essas programações que fizeram em você. Faz isso de forma consciente, se esforça para pensar mais nas suas atitudes e se observar, ao invés de ficar tentando achar e apontar culpados em volta. Terapias individuais podem te ajudar, mas nem mesmo com elas você vai poder manter um estado positivo se você não mantiver constância depois de ser tratado. Por isso é muito importante ter técnicas na sua mão que você possa usar sempre para retomar o domínio da sua vida, não deixando as energias negativas tomarem conta e travarem a sua evolução. Já atendi centenas de pessoas aqui e todas elas são orientadas a continuar o processo. Elas não podem simplesmente, beleza, eu tomei banho hoje, então amanhã eu não preciso tomar mais. Mas foi um banho muito, muito pesado, foi um banho forte que eu tomei aqui. Mesmo assim, você tem que dar continuidade, você tem que ter alguma ferramenta na sua mão para você usar quando você não tiver outra pessoa a quem recorrer. E é por isso que a gente está fazendo esse workshop, para entregar, para mostrar para você que existem essas ferramentas e que você pode usá-las. E isso que eu expliquei aqui para você já é uma das técnicas que eu uso com os meus clientes. E você vai poder usar em si mesmo, sem precisar de anos de terapia ou da ajuda constante de terceiros.
Então me conta aí no chat se você sabia que essas programações negativas existem e se você conseguiu perceber alguma enquanto eu falava aqui que pode estar acontecendo com você. E quem está aí assistindo e ainda não curtiu a live de hoje, já curta, para que mais pessoas possam chegar a esse conteúdo. Também compartilhe com aquela pessoa que você sabe que esse conteúdo vai ajudar. Aposto que vieram já várias aí na tua cabeça. Então essa foi a terceira live de aquecimento do workshop Destravando a Vida. Esse evento vai acontecer no dia 9 de fevereiro, às 20 horas. Vai ser 100% online, 100% gratuito. E para se inscrever é muito fácil. Você clica no link que está disponível na bio para quem está aqui assistindo no Instagram e faz a sua inscrição. E se você está vendo no YouTube, o link está na descrição do vídeo. E é só você clicar lá, vai colocar o seu e-mail e você vai receber todas as informações que você precisa. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá agora, tá? A nossa próxima live de aquecimento vai acontecer no dia 7 de fevereiro, onde nós vamos falar sobre como tornar o seu trabalho prazeroso e usar essa energia de prosperidade e realização para destravar aquilo que está bloqueando o seu sucesso. Tá bom? Então eu espero vocês lá na outra live. Gratidão. Tchau, tchau.